A paz do Senhor, amada igreja, bom dia mais uma vez, um bom domingo para vocês, um bom dia lindo como esse, com o sol do nosso Senhor Jesus Cristo brilhando sobre as nossas vidas. Estamos aqui mais um dia para fazer a nossa escola bíblica dominical. E eu estou aqui mais uma vez acompanhado das minhas queridíssimas irmãs, a Késia e a Bia, já estão virando figurinha carimbada aqui. A Késia já pode pedir música, a terceira Os irmãos só não podem enjoar da gente, por favor. A Késia já pode pedir música, já a terceira vez, na próxima você pede, tá, Bia? Por enquanto você não pode pedir música. Pode pedir música. Porque esse é o casal que tá ficando figurinha carimbada, Késia e Paulo. Mas como diz o pastor Alexandre, a gente tá no quintal da nossa casa, né, Késia? Não é só meu, é seu também, então estamos aqui no quintal da nossa casa, né? Irmãos, espero que vocês estejam bem, estejam aí tomando seu café da manhã, ou se já tomaram, preparados para a nossa aula. Aproveite, se inscreve aí, dá o like, compartilha. Esse é o momento que a gente tem para despertar os nossos amigos, familiares e, como eu sempre digo, os inimigos na manhã e passar uma mensagem de Deus ao coração. Meninas, podem falar bom dia, deixa à vontade para vocês aí. Bom dia, igreja, paz. Bom dia, irmãos. Fiquem na paz. Amém. Bia, você pode orar pra gente, já que você é a que está vindo? Eu fui pego de surpresa. É a oração do coração. Mas tudo bem. Amém. Vamos lá. Senhor amado Deus, nós estamos nessa manhã diante Amém. de Ti, ó Pai, Abençoe. a fim de estudarmos um pouco mais sobre Sua palavra. É verdade. Senhor Cristo, que Teu Espírito seja conosco para que nós tenhamos o conhecimento necessário para entendermos o que o Senhor disse para a gente através da Tua palavra, É Deus. verdade, sim. Eu peço que o Senhor nos dê paz, tire qualquer tipo de problema que possamos vir a ter, ó Deus. Que todos de casa possam estar com atenção, ó Pai, e que nós façamos o melhor tempo, o melhor uso desse tempo, Senhor verdade, Jesus. sim. Eu peço a Tua bênção, a Tua guarda, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, voltando aqui, se vocês observarem o título da lição, estamos aí falando sobre pais e filhos, servos e senhores, parte 2, porque semana passada nós abordamos o início do capítulo 6 de Efésios, fizemos a leitura dos versículos 1 a 10, e eu quero só relembrar com vocês que na aula passada a gente trabalhou principalmente sobre a questão de pais e filhos, mas eu ainda preciso fazer um fechamento hoje. Mas só relembrando, né, os primeiros versículos aí da carta de Efésios, dá orientação sobre como os filhos devem se comportar perante os pais e como os pais devem se comportar perante os filhos, né? Então a gente vê ali naqueles primeiros versículos que a obediência é um mandamento. Então, filhos, o padrão de Deus que Deus quer para vocês como filhos em relação aos pais é que vocês obedeçam aquilo que seu pai ou sua mãe direciona para a vida de vocês, porque se eles realmente são cristãos, ou se ainda que não são completamente convertidos, mas seguem as leis de Deus, vai te dar boa orientação. E é um mandamento de Deus você obedecer seu pai e sua mãe, né? Para que você também tenha um caminho de bênçãos. Nós vimos isso na aula passada, se você não lembra, dá uma relida no texto aí, mas a bênção ela tem um papel histórico, foi por causa da obediência que Josué e Caleb foram dos 12 espias, os únicos dois que, obedecendo a voz do Senhor, herdaram a terra prometida. A obediência também tem a ver com a questão espiritual, de que você tem um caminho com o Senhor sempre orientado. Então, se você deixa de obedecer, é lógico que Deus não vai ficar cumprindo todas as coisas na tua vida, porque você não tem sido obediente àquele. Então, Deus, como é essencialmente bom, Ele não vai poder continuar te acompanhando se você está desejando, e Ele te dá liberdade para isso, escolher um caminho que é andar longe dele, não é? E a interpretação literal realmente, de você ter prolongado seus dias na face da terra. Olha que coisa interessante. A palavra de Deus também diz isso, né? E também para os pais, ele fala o que é que os pais não devem fazer. Nós falamos na aula passada que os pais não devem provocar os filhos, né? E provocar nós vimos que é quando o pai se torna ausente, quando o pai menospreza um filho em relação ao outro, quando o pai não acredita no potencial do filho, né? Quando o pai é inconsistente na forma de correção e disciplina, e é nesse ponto que nós vamos voltar agora. Mas também fala o que os pais devem fazer, que é
criar os filhos, disciplinar e admoestar, ou seja, orientar. E principalmente criar limites para os filhos, né? Limites que levem os filhos a entender o que é uma sensação de autoproteção, uma sensação de responsabilidade para com o próximo e uma responsabilidade de ouvir. Nesse sentido, a gente entende que muitos pais, às vezes, querem tratar seus filhos de uma maneira diferente como recebeu a educação dos seus pais, mas acabam errando nisso aí. Nós vamos falar nesse específico ponto, errando em duas maneiras, tanto no excesso da correção, como na falta da correção. E para começar a nossa aula hoje, eu estou aqui com as minhas irmãs, não se preocupe, não vou expor ninguém, não vou ficar trazendo assim assuntos, mas eu queria fazer uma pergunta para vocês hoje. E eu acho que aqui fica legal para vocês verem, porque eu sei que eu sou mais velho que essas duas meninas aqui, de caraça. Eu acho que de espírito eu sou tão jovem quanto elas. Né? A capinha está um pouquinho estragada, mas internamente eu sou tão jovem quanto elas. Né? Mas eu pergunto, Kézia, vou pegar para você que justamente está literalmente no meio, tanto no meio aqui como no meio da faixa etária aqui. Você acha que, por exemplo, da minha geração para a geração da Bia, tem muita diferença na criação dos filhos? Você observando assim de um modo geral? Ah, eu acho que tem. É? Muita, muita. É claro que assim, a Bia, na geração dela, eu falo pra ela, você é de outro planeta, né? Porque ela é tipo assim, um caso à parte, né? Assim, ela é um ponto fora da curva. É claro, assim, os jovens, graças a Deus, os jovens, assim, né, na maioria criados no meio cristão, eles são diferentes, né? Uhum. Mas, considerando a geração deles, assim, é bem diferente da geração do Senhor. Porque eu acho que a geração do Senhor foi criada com uma disciplina mais rigorosa, entendeu? A geração da Bia foi, dependendo, nem disciplina teve. Então, assim, né? Que a gente observa, infelizmente, alguns jovens assim completamente perdidos, assim, soltos no mundo, né, livres aos seus, como é que eu posso dizer a desejos, palavra? bel prazer. Sabe, isso, assim, o que ele acha que ele faz e, sabe, a sua liberdade, assim... Inconsequente. Exatamente, inconsequentes, assim... E eu vejo bem essa diferença, assim, entre as gerações. Irmãos, enquanto a gente está conversando aqui, eu gostaria que vocês compartilhassem também, dá sua opinião sobre essa questão. E aí agora, eu até queria ver, você falou muito dos jovens. Bia, você olhando assim para a minha geração e olhando para talvez colegas assim mais próximos da sua faixa etária, que talvez eu acredito que você já tenha, que já são casados, que já têm filhos, né? Você consegue observar uma maneira muito diferente do jeito que seu pai e sua mãe te criou para esses seus colegas que hoje estão mais próximos da tua idade e estão criando os filhos? Enorme, seu Sérgio. Enorme em que sentido? Explica aí pra gente. Foi justamente o que a Kézia falou. Na geração da sua faixa etária, os pais, eles não tinham peso na consciência em disciplinar filho. Certo. Né? Então, mesmo que fosse com tapa ou com aquele olhar, né, que a gente conhece, que meu pai fazia pra mim, de olhar bravo assim, você já parava o que você estava fazendo. Certo. Hoje, a gente tá com a predominância daquela noção psicológica que você não pode repreender, você não pode encostar na criança, você não pode falar não pra ela. Você não pode, porque se você fizer isso, você vai contra a vontade da criança, e a criança vai crescer traumatizada, e a criança... Toda aquela coisa fantasiosa, que não condiz com a realidade. Certo. Que é isso que está acontecendo hoje. Então, assim, eu tenho amiga que já é mãe, e é aquela criança que você vê no supermercado, que ela joga e fica fazendo deita aquela no chão e fala assim, eu quero. Meu Deus. E a mãe fica com a cara onde, né? Fica tipo, ai, não faz isso. Ou aquela criança que vai no carrinho e vai pegando caga tudo e misericórdia. botando dentro. Aí chega na boca do caixa, o pai e a mãe ficam sem graça e leva.
E vocês sabem que isso até o pessoal de marketing, de publicidade, estuda isso, né? Claro. Por que vocês veem que quando É, você as chega no galinhas caixa, as estão balinhas estão justamente tudo ali, ó. Né? Coitado do pai e da mãe que chega ali. Ah, eu já te passo direto, meu filho. Vai, Nem vai olha, direto, assim, nem né? olha. Você sabe que uma vez, até lembrando que uma vez eu fiz uma brincadeira. Eu não lembro se foi o Thales ou a Larissa, eles eram mais novinhos, e eu estava andando com eles no shopping e eu vi um colega meu com a família dele e os filhos, e ele estava comprando sorvete no McDonald's. Aí eu falei, não sei se foi pro Thales ou pra Larissa, acho que foi pra Larissa, que acho que a Larissa era um pouquinho mais velha. Eu falei assim pra Larissa, Larissa, vai lá perto daquele rapaz e fala assim, ô tio, meu pai mandou se eu pagar um sorvete pra mim. E eu fiquei de longe. E aí ela foi e eu vi que o cara ficou olhando assim, a mulher dele olhando brava pra ele, olhando pra lá. Aí quando ele me viu, eu fiz assim, ele começou a rir, né? Porque eu fiz a brincadeira. Mas eu falei, botei o cara numa situação ruim, né? Mas é mais ou menos isso aí. Então, pessoal, vocês estão vendo aqui, eu nem quis perguntar pra Kézia o negócio de ser mãe, porque eu sei que pra ela, na cabeça dela, sendo cristã, tudo, ela comparando essas duas gerações, eu sei que ela tem, depois se ela quiser ela vai falar, mas eu sei que ela tem uma forma, ela e o Paulo, de educar o Benjamin, a Heloísa e a Helena, né? E a Bia que ainda, não é casada, ainda é uma jovem ainda, está vivendo junto com os pais, ela tem a forma dela de ver também a educação do pai e da mãe. E eu também estou aqui. E hoje, antes da gente continuar, tá vendo isso aqui, ó? Não é a varinha do Harry Potter não, tá? Mas isso aqui é uma vara. E nós vamos falar sobre isso. Aí eu já sei que tem gente falando, irmão Sérgio hoje vai falar que eu posso pegar as varas, o cabo de vassoura, pegar aí. Cabo de louro. Irmão, calma aí, segura tua onda aí. Aquela varinha de goiaba bacana que não quebra. É, Bate. Não conheço varinha de goiaba não, graças a Deus. Mas eu já ouvi relatos. Irmãos, olha só, presta atenção. E filhos, também não é pra ficar assim. Tá vendo, pai? Agora o irmão Sérgio vai falar. O senhor não pode relar a mão em mim. Opa, segura tua onda aí. Segura tua onda, pai e mãe. Segura tua onda, pai e filho. Nós vamos tratar disso daqui da melhor maneira possível. À luz da Bíblia. À luz da Bíblia. Mas já como as meninas já abordaram aqui. E para isso eu só queria que vocês abrissem de novo Efésios capítulo 6. E depois nós vamos ler mais 4 versículos aqui. Que eu já passei para as minhas alunas aqui. Mas eu vou falar para vocês acompanharem. Efésios capítulo 6, eu vou só voltar no versículo 4. Que diz assim. Não, vamos ler os primeiros 4 versículos de novo, só para vocês referirem. A palavra do Senhor sempre é boa para nos alimentar. Então, Efésios capítulo 6, versículo 1 a 4 diz assim. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. O que eu quero falar com vocês hoje sobre isso, e depois a gente ainda vai falar sobre servos e senhores, mas o que eu quero falar sobre isso? Vara, quando a gente vê falar sobre vara na Bíblia, o pessoal já, porque a vara, porque Deus é amor, Deus é amor, Deus não é isso que Deus ensinou. E agora tem até a lei da palmada que foi assinada aí, acho que há uns 6, 7 anos atrás, eu não me recordo com certeza. Mas, gente, o que eu quero falar para vocês? Hoje eu quero que vocês entendam, na condição de filhos, entendam na condição de pais, o que é o padrão bíblico com relação à vara. A vara, se a gente for ver, ela tem um sinal muito espiritual, que é o quê? O pastor usar a vara para proteger e conduzir o rebanho. Se você forem procurar imagens aí na internet de pastores que usam cajado ou a vara, né? A diferença do cajado é que normalmente o cajado ele tem uma curvinha na frente que serve para puxar até a perna do rebanho, para dar uma segurada. O pastor usa a vara para 2 coisas, basicamente. Uma, para cutucar certos lugares para ver se não tem cobra, não tem algum animal que possa atacar o rebanho, e para proteger e conduzir o rebanho, certo? Só que nós vamos ler alguns trechos bíblicos aqui para desmistificar algum tipo de pensamento filosófico que tem por aí, que diz que Deus é só amor e que Deus não quer e que Deus não pune. Não, meu irmão. A palavra de Deus, e vocês vão ver em 2 textos que nós vamos ler aqui agora, em alguns textos nós vamos ler, que Deus pune sim. Deus pune porque justamente Ele essencialmente é amor. E Ele, sendo essencialmente amor, passa pelo amor dele a justiça e a correção dos filhos que Ele ama.
Ele não pode, sendo essencialmente amor, conviver com erro, conviver com pecado. Então, preste atenção aí, nós vamos ler Provérbios 17, 25. Depois nós vamos ler Provérbios 19, 26. Se a gente conseguir, a gente põe a referência aí no link aí da aula. Provérbios 23, 22 e Provérbios 30, 11. Então a Bia vai ler 2 versículos, depois a Kézia. O primeiro versículo que a Bia vai ler vai ser Provérbios 17, 25. Prestem atenção. O filho insensato é tristeza para o pai, e amargura para quem o dá à luz. Então o primeiro versículo já diz o quê? Filho, insensatez quer dizer você principalmente não saber entender e obedecer aquilo que seu pai e mãe diz. E aí o que o versículo diz? Que você é vergonha para quem te deu a luz. Ou seja, se você diz que ama seu pai e sua mãe, cuidado com o que você está fazendo. Porque um simples fato de obediência, desobediência que você está tendo, você pode estar envergonhando seu pai e sua mãe. Próximo. 19, 26. Quem maltrata o seu pai ou manda embora sua mãe é filho que causa vergonha e traz desonra. Então, filhos também. Provérbios 19, 26. Quem maltrata o seu pai ou manda embora sua mãe, esse mandar embora não necessariamente quer dizer ser expulsado de casa. E infelizmente às vezes tem gente que entende que tem filho que faz isso de uma maneira desagradável, de uma maneira inacreditável. Mas o simples fato de às vezes você mandar do seu coração, sabe, tá ali aquele filho birrento dentro de casa, aquele filho que não quer saber de falar com o pai e a mãe, porque acha que muitas vezes, por exemplo, o pai e a mãe não tiveram o estudo que você está tendo e você se acha muito intelectual. A palavra é essa, tem tanto jovem hoje que se acha muito intelectual, mas esquece de ser espiritual e amoroso com os pais e com a mãe e acaba envergonhando os pais. Kézia, os Provérbios 22, 23. 23, 22, desculpa. 23, 22. Ouça o seu pai que o gerou. Não despreze sua mãe quando ela envelhecer. Ouça seu pai e sua mãe, não despreze quando ela envelhecer. Então, por enquanto, olha só, eu estou só falando do padrão praticamente dos filhos. Então, não é porque seu pai e sua mãe ficaram mais velhos, ou muitas vezes, que nem eu que já sou casado com minha mãe, não mora comigo, mas tem muita coisa ainda hoje que eu dou ouvido para minha mãe, porque eu sei que ela tem uma experiência que eu não tenho. E muitas vezes, nós como filhos, esquecemos de dar ouvido para os nossos pais. Então, não é porque o pai se tornou mais velho que você vai deixar de ouvir o que ele tem para dizer. E pai, não é porque você também está mais velho que você não vá se reprimir na hora que você tiver que dar um conselho para o seu filho. Se o conselho é bom, dê o conselho. Ainda que seu filho não queira ouvir, mas dê, porque esse é o papel que Deus faz conosco. E o próximo que é o 30:11. Existem os que amaldiçoam seu pai e não abençoam sua mãe. Olha aí, pior ainda. Tem filho que se coloca numa condição de amaldiçoar aos pais e não respeitar pai e mãe. Gente, isso como nós, no papel de cristão, não é possível, não é aceitável. Então, releia você, filho, esses, e eu deixo também depois no comentário, releia esses provérbios. Agora, pais, por que essas coisas acontecem muitas vezes, esse padrão com os filhos? Por que vocês acham que esses textos estão falando basicamente dos filhos, por que você acha que Deus deu esse tipo de orientação? Seria porque Deus já mostra que existem consequências, existem de atos que você faz ou deixa de fazer, existem consequências, e agora a gente vai tratar, porque você pode estar me perguntando, irmão Sérgio, mas até agora você não falou de vara. Calma, eu vou ler mais alguns versículos aqui que nós vamos falar especificamente da vara. Mas quando a gente lê esses 4 textos, o que vocês mais conseguem assim traduzir de importante desses textos? Aí eu deixo aberto para qualquer uma de vocês duas falar o que vocês conseguem, relendo esses 4 textos, o que mais mexe com vocês de ouvir essas palavras? O que vocês poderiam chamar a atenção para... Assim, eu vejo filhos que são filhos ingratos aos pais, filhos rebeldes. Né? O senhor estava falando aí, eu lembrei de uma passagem que Jesus fala aos fariseus, se eu não me engano,
que eles davam essa questão de seguir a risca As leis, né? Então ele fala que vocês dão o dízimo, né? Do coentro. Exato, mas tipo desprezam o pai e a mãe. Então assim, não adianta, trazendo para nós, né, cristãos, não adianta você seguir ali a tabelinha bonitinha, né, e desprezar seu pai e sua mãe, né? Não adianta você fazer uma coisa e desprezar outra. Ou você faz tudo, ou você, deixando de fazer uma, você tá fazendo não valer a pena as outras, né? Então, assim, você tá todo domingo na igreja, né? Agora que tá voltando, você já pode ir. Isso aí. Não esqueça de mandar uma palita lá que você quer ir na igreja, na quinta-feira também. Exatamente. Não adianta você estar lá, mas fora do templo você é um filho insolente, né? E assim, essa questão de amaldiçoar pai e mãe, pode até nem ser uma questão de você diretamente, né? Diretamente, mas o fato de você ignorar os seus pais ou na ausência deles você falar de forma pejorativa em relação aos seus pais, tudo isso traz maldição para você, né? E traz vergonha para os seus pais. Então, claro, nós somos seres humanos, né? Assim como os seus pais erraram com você em algum ponto, certamente você vai errar em algum ponto na criação dos seus filhos também. Então, você não pode expô-los à vergonha, né? E sem entender que eles de alguma forma erraram tentando acertar. Assim Justo. como eu, um dia, sei que em alguns pontos eu erro tentando acertar com os meus filhos. Justamente. Então, assim, de você parar e compreender que dentro de todos os erros e acertos, eles buscaram fazer o que era melhor, né, para você, para sua criação, e não expor a vergonha deles, e não, né, expor a situação de forma pejorativa, que isso realmente, eu acho que revela muito mais o seu erro do que o erro dos seus pais. É isso. Muito bom. Irmãos, e agora eu vou ler para vocês alguns versículos para a gente falar a respeito da vara. Porque esse tipo de situação do filho desobedecer os pais e as mães, eu entendo que é justamente quando a gente volta lá no pecado original. Adão e Eva só tinham uma obrigação: não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Era só isso que Deus falou para eles. Eles tinham liberdade para fazer tudo, autoridade sobre todas as coisas. E é esse ponto que eu começo a falar a respeito do uso da vara. Por que a vara? Porque lá no princípio Deus não falou de uso da vara. Ele orientou primeiro. E quando a gente vê aqui esses versículos que foram falados sobre filhos, com certeza são orientações que Deus dá. Então, Deus falando para os seus filhos. É a mesma coisa que muitos pais, a Kézia, como acabou de dizer, que muitas vezes ela sabe que às vezes acaba errando, querendo acertar. Eu também já passei por isso. Mas o primeiro passo que os pais têm que dar em relação aos filhos, segundo a palavra de Deus, é orientar. Orientar com amor, orientar com cuidado. Agora, quando você vê que as palavras já não estão adiantando, olha o que a palavra de Deus diz sobre o uso da vara. Então vamos lá. Provérbios 13, 24. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Então, diferentemente do que é pregado aí fora, palavra de Deus, e se você é cristão, e se você entende o que Deus está falando aqui, Deus está mostrando uma forma de correção. Deus está mostrando uma forma de punição. Porque punir é corrigir, é reajustar. Vai ver a tradução no dicionário que você vai encontrar isso. Agora, Deus em nenhum momento está falando assim: pai, pega a vara e arrebenta o seu filho, quebra ele, quebra a perna dele, quebra a cabeça dele, fura ele, queima. Não, meu irmão, não é isso. Então, da mesma maneira que Deus orienta os filhos, e Deus agora está dando uma autoridade, uma delegação de como os pais devem conhecer o filho, pai, mãe, você também tem que ter muito cuidado e saber como usar isso. Como eu citei o exemplo, se você for ver por aí, você vai ver pastores conduzindo o rebanho, que de vez em quando o pastor faz assim, ó, na ovelha, ó, porque a ovelha está saindo do caminho. Ou o pastor muitas vezes tem que colocar
a vara, o cajado com mais força e impedir que a ovelha vá para algum lugar, para evitar que a ovelha caia num buraco. E por isso que o cajado tem aquela curvinha que aí ele pega e puxa o pé da ovelha para voltar pro caminho certo, ou tirar a ovelha do perigo. Então, a palavra de Deus já está dizendo, se você deixar de corrigir seu filho, e eu não vou entrar no mérito aqui, irmão Sérgio, não vem me perguntar se é para bater, meu irmão, faça as coisas com amor. A palavra de Deus é que está sendo orientação. Eu só estou mostrando para você o quê? O que a palavra de Deus diz. Que você, se as suas palavras não estão sendo suficientes para criar limites no seu filho, se você tiver que chegar ao padrão do que a palavra de Deus está dando, faça, mas faça com amor, faça com carinho. E explique principalmente para o seu filho por que você está corrigindo. Porque o que a palavra de Deus diz? Muitos falam assim, mas a criança vai aprender, vai viver com trauma, com não sei o quê. Olha só, em Provérbios 22:15 diz o seguinte: a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Todos nós somos pecadores. Todos nós já nascemos com uma natureza pecaminosa. Então a criança, quando está se formando, ela realmente não tem consciência de todas as coisas. E se você deixar a criança agir pelo jeito que ela age, ela vai fazer a coisa errada. E muitas vezes, não sei se vocês já viram assim, a criança está fazendo a coisa errada e está olhando para você. Porque ela sabe, ela está Ela esperando. está te testando. Né? Ela está te testando. E aí, a gente vê alguns vídeos, as pessoas falando, mas você tem que falar, você tem que falar, tem que falar. Caramba. Então, eu estava até conversando aqui com elas antes da aula, acho que mais com a Bia. Olha só, muitas vezes as pessoas falam, porque se usar a vara, se bater no meu filho, se eu der uma chinelada, ele vai crescer traumatizado. Oi, tô aqui. Não tenho trauma nenhum dos meus pais, das correções que eu recebi do meu pai e da minha mãe. Amo eles demais. Não é assim, porque é diferente, irmão. Eu garanto para você que, por exemplo, vai conversar com uma mãe ou com um pai que teve o filho queimado na beira de um fogão. Que muitas vezes só de falar, filho, não põe a mão aí que você vai se queimar. Filho, não põe a mão aí que você vai se queimar. A criança foi lá e fez o quê? Virou a panela quente em cima dele. E eu sei o que é queimar. Uns anos atrás eu queimei meu braço fazendo café, com pó de café. Tive queimadura de 2º grau. Eu sei o quanto que dói. Você imagina uma criança que vira uma panela de água quente por cima, de comida quente. Eu conheci uma moça que ela tinha o filho dela todo enxertado. Ele pequenininho virou uma panela de macarrão, não sei o que, em cima dele, todo queimado. Quem que você acha que vai sofrer mais, levar mais? Pergunto para vocês, quem que vocês acham que vai sofrer mais ao longo da vida? A criança que se queimou porque o pai e a mãe não deu uma palmada, não deu uma vara para evitar que ela se queimasse? Ou aquela que tomou um tapa e... Entendeu? Quem que vocês acham que vai sofrer mais? Quem não foi repreendido. Quem não foi repreendido. Porque além de levar as marcas no corpo, vai sempre estar lembrando na alma, e isso também... Conversando com, vocês podem procurar aí, vocês vão ver pastores falando sobre isso. É o pensamento pastoral também da nossa liderança, que muitas vezes, pela falta da correção com a vara, a consequência, como alguns estudiosos, psicólogos, pedagogos dizem assim, tem que ensinar e só falar para a criança aprender com a consequência. Olha, a dor na alma de um pai e de uma mãe dessa que não impediu fisicamente o filho de se queimar, garanto para você que é muito maior do que a dor na alma de um pai e de uma mãe que deu um tapa, uma chinelada no filho. Porque é isso que eu estou falando, é com cuidado. E aí, principalmente, pai e mãe, na hora de corrigir, vocês têm que agir com sabedoria. A palavra de Deus diz, irai-vos, mas não pequeis. Então, se na hora que você está vendo seu filho errado, se na hora que você está vendo que ele precisa de uma correção, não faça isso de coração raivoso, porque você vai ficar só no carnal e aí você vai cometer os seus exageros. Não é? Então, se for o caso, você fala para o seu filho, você está, que nem a Kézia falou no mercado, você está fazendo escândalo aqui, você está me envergonhando aqui na frente de todo mundo, a hora que chegar em casa a gente conversa. Até arrepiei. Não é? Eu ouvia muito isso. Eu também ouvi muito isso, a hora que chegar em casa a gente conversa. Eu só queria falar Fica à vontade, Kézia. O senhor falou da criança... A Bia falou de não poder corrigir, né? E a gente está falando de deixar a criança ao seu bel prazer. E eu não sei se o senhor ia citar esse texto, talvez sim, mas em Provérbios 29:15 diz, a vara da correção da sabedoria. Mas a criança entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. E é engraçado, irmãos,
quando a criança está fazendo malcriação, Ela a sabe. primeira coisa que a gente pergunta é: cadê a mãe dessa criança? Não é? Fica nisso, a Bíblia já te deixa esperto. Não, porque, e foi engraçado você falar isso, que eu estava pensando nisso. Que tem muita gente que defende que pai e mãe não pode Repreender. repreender, e aí nesse ponto eu concordo com alguns estudiosos e principalmente lideranças pastorais, dizendo que a lei que foi feita aí da palmada tem seu valor? Tem, para impedir os abusos, os excessos, porque tem pai que realmente, como eu falei, na hora de corrigir o filho, vai com o coração pesado, vai com o coração, muitas vezes não é nem com raiva do que o filho está fazendo, mas às vezes o pai ou a mãe já vem cansado de coisas que vem acontecendo durante a semana, no trabalho, na família, e acaba pegando o filho para descontar. Isso é errado. Ah, mas o exagero não é nem para correção. O exagero né? não é para correção, Ele é só entendeu? Só que carrego, assim. o Estado acabou limitando e querendo tirar dos pais uma coisa que é bíblico. E a gente Responsabilidade aprende, que é nossa. e a gente aprende na palavra de Deus que o quê? Eu devo obediência às autoridades? Devo. Mas até o momento que aquilo não vai contra a palavra de Deus. A partir do momento que vai contra a palavra de Deus, eu volto para o original, que é a palavra de Deus. Sim, exatamente. E que eu, de novo, para quem tiver aí depois não ficar querendo acusar que o irmão Sérgio está fazendo apologia ao crime, não estou fazendo apologia ao crime, não. Eu estou mostrando o que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, para mim, é a primeira lei. Então eu estou falando de lei. E qual é a lei de Deus? Como a própria Kézia acabou de ler. Né? E a gente fala, o coração da criança é imaturo. E ele vai levar a envergonhar o pai e a mãe. E se você não colocar limites, é como até uma ilustração que eu ouvi numa das pregações que eu estava ouvindo para essa aula, o pastor comentou que existia um certo lugar onde as crianças brincavam na beira de um precipício, só que elas não se preocupavam porque tinha um muro que evitava com que elas caíssem no precipício. Então as crianças podiam brincar livremente, correr para lá e para cá, porque tinha esse muro de proteção. Um belo dia tiraram o muro. E aí as crianças começaram já a ficar, assim, algumas inseguras, porque realmente já não tinha mais muro. Então, se numa hora da brincadeira que você está desatento, elas poderiam cair no precipício. Então a gente hoje, com essa questão da lei da palmada, a gente foi de um extremo, como a Kézia mesmo falou no começo, de uma geração que nem a minha, que foi criada num sistema mais rígido, para o outro extremo, que não tem limite nenhum. Porque quando alguns estudiosos falam assim, mas o pai e a mãe têm que estudar para educar o filho com amor, que é a palavra... Gente, pai e mãe estudar, tem pai e mãe que não tem, mal terminou o primário. Como é que vai estudar para poder educar os filhos em casa? E pior que eu digo assim, hoje qual é o cenário que a gente tem? Pais e mães trabalhando. Quem é que educa seus filhos? Exatamente. Isso aqui, é a internet, é o computador, é o celular. E que tipo de educação seu filho está tendo? Quem é que está influenciando? Porque, pergunto para vocês sabem qual é a primeira influência dos filhos? O que vocês acham? Qual que é a primeira? Você pode responder aí também. Qual é a primeira influência na vida dos nossos filhos? Tô falando de pessoa? No geral. Quem que você acha que são as primeiras influências na vida dos nossos filhos, no dia a dia? Os responsáveis por ele, né? Os que estão... Deveria ser, né? mais altos. Deveria ser. Mas você também concorda com ela? Sim. Mas os estudos falam que hoje a primeira influência dos nossos filhos, a partir principalmente da adolescência, são os amigos. Ah, sim. Sim. Quem são os segundos? Nem vou chutar os pais, porque talvez nem É, seja. é a mídia, né? Os adolescentes, A mídia. os youtubers. Mas é isso aí, vocês chegaram, a mídia. Meu Deus. E o terceiro é os pais. Então, meu irmão, como é que você que defende aí a filosofia, acho que é positivista, quer que um pai e uma mãe, só pelo poder da palavra, convença os filhos a não fazer as coisas de errado? E detalhe, a Bia estava comentando aqui, até vou deixar ela falar, mas Bia, quando você falou, por exemplo, da minha geração, uma geração que é dali dos anos 60, o que você compara com os anos 60 com os anos de hoje? Você estava comentando comigo. Nos anos 60 a gente teve um movimento de contracultura, né? Que foi o movimento hippie. Movimento hippie. E- Uma jovem falando sobre o movimento hippie, presta atenção. O movimento de contracultura, ele veio justamente para bater de frente com a cultura que regia a época, né? Certo. Que até então foi o que a gente estava falando antes. Você apanhava na escola, você apanhou, a hora que você chegar em casa, você apanhava por isso. Uhum. Então, bem simplificadamente, a ideia de contra-ordem, né? Sim. De contra um sistema É, que existia. é bonito, né, fazer isso. Hum. Então, só que naquela época eram jovens que tinham esse sentimento revolucionário aí que cresceram. Eles cresceram e tiveram filhos. E na hora deles educarem os filhos, eles usaram o que como parâmetro? Tudo contra como era o que eles- antigamente.
Então, a educação ela começou a ficar mais branda a partir justamente desse ato de revolta contra a ordem que não era entendida, né? Então, você tira eles acabaram tirando da frente deles o muro. Eles tiraram o muro e falaram, agora vai ser do meu jeito. Quem não quiser, o problema é seu. Vai para outro Só lugar. que o que acontece? Se você tira a ordem de uma criança, se você tira a disciplina, ela cresce insegura. Insegura. E isso agrava, quando ela estiver na adolescência, que vai surgir as dúvidas na cabeça dela, quem vai falar mais alto? Os amigos, a mídia, YouTube. Né? E aí, o que vocês veem hoje, pais e mães, e vocês que são jovens? Eu vou falar da minha época, posso falar, não tem vergonha não. Tô com 51 anos de idade, graças a Deus, mas né? Eu comparo os jovens de hoje com os jovens da minha época. A gente tinha tumulto, às vezes você via negócio de greve, tudo, mas você via pessoas de mais idade envolvidas, né, nesses movimentos. Hoje você está vendo jovens de 14, 15 anos, 16 anos na rua, no meio de tumulto, de protesto. Quem nem sabe o que está fazendo. Nem sabe o que está fazendo. E pior, muitos desses jovens que você foi ver são jovens que não apanharam. Sim. Já estão sendo educados nessa lei de que não pode apanhar dentro de casa. E como é que aprenderam a ser violento? Mas é a ideia de ir com todo mundo, né? Justamente. Então, como é que se aprenderam a ser violento? A botar fogo em loja, botar fogo em instituição pública, a desrespeitar professor dentro de sala de aula, né? A desrespeitar o direito dos outros. E são crianças que não apanharam. E aí? Compara então o que vocês escutam por aí com o que a palavra de Deus diz. Nós não lemos os primeiros provérbios dizendo que envergonha pai e mãe? E agora Deus não está mostrando qual é o padrão que pai e mãe tem que ter para corrigir os filhos? E principalmente lembrando aquilo que eu falei do trecho que, se eu não me engano, está lá em Coríntios, eu não lembro, mas que fala assim, irai-vos, mas não pequeis. Irai-vos, mas não pequeis. Aliás, está até em Efésios. Até em Efésios isso. Depois eu vou ver o versículo aqui. Mas diga, Bia. Quando você deixa de orientar, tem até uma passagem que fala, né, que nós temos que ensinar os filhos no caminho da verdade e eles não vão se desviar depois, né? Sim. Se você não educa e você não dá o norte, a criança ela fica desconexa com a realidade. A criança / adolescente, né, principalmente adolescente agora, que já ela fica desconexa com a realidade, né? Então ela vai ter muito mais dificuldade de entender quais as dificuldades pelas quais ela está passando, para conseguir resolver problema, para conseguir ter felicidade, né? Sim. Que é a finalidade de tudo. Ele cresce, a pessoa cresce, tem problema no trabalho, tem problema com a família, tem problema com a família que vai se formar a partir dele, tem problema com o amigo, e fica aquela nuvem, aquela bolha de coisa negativa e ela não sabe para onde ir. Nossa, o que eu vou fazer? Porque não tem norte. Não tem ordem, não tem o muro, não tem a correção, não vai ter coragem de pedir aconselhamento para os pais. Falta da noção do perigo. Porque o muro é isso. O muro te dá aquela proteção, porque você sabe que algo ali que tem ali depois é perigoso para você. Quando você não tem o muro, é a falta do perigo. Você pode abrir para a gente Jó, capítulo 5, versículo 17. E Bia, abre para a gente, por favor, Apocalipse, para a gente já passar para a questão de servos e senhores, né? E só para a gente finalizar essa questão da disciplina dos pais com relação aos filhos. Apocalipse 5:17, 3:19 e Jó 5:17. Você pode ler para a gente, o Kézia, por favor? Como é feliz o homem a quem Deus corrige. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso. Então, filhos e pais. Preste atenção, filhos. Se você está sendo corrigido pelo seu pai, e bem corrigido, né? Se você é um filho que está sofrendo uma correção do seu pai, uma varadinha do seu pai, que não está sendo excessiva, que não está te causando danos físicos nem nada, mas está só te criando um alerta, seja feliz, porque teu pai está cumprindo o mandamento de Deus. Tá? Isso vai te fazer, você pode não entender agora, como a gente já leu o texto aqui, que na hora que dá a correção não é bem recebida. Mas lá na frente, ela produz um fruto pacífico. Né? Está em Hebreus 12:11, eu vou ler para vocês. Mas diz isso, Hebreus 12:11 diz que a correção no primeiro momento ela não é agradável, mas depois ela produz fruto pacífico. E olha de novo também o que diz Apocalipse 3:19. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo, portanto seja zeloso e arrependa-se. Olha só, quando é que Deus quer correção na vida de você?
para você se arrepender, deixar de fazer as coisas erradas. Ao longo da história da Bíblia, como é que a gente mostra que Deus é amor e justiça? Ao longo da história da Bíblia, Deus sempre procurou avisar a humanidade do que era para fazer e do que não era para fazer. Você pega lá Deuteronômio, tem um capítulo falando das bênçãos de Deus e tem um capítulo falando sobre as maldições de Deus se você for desobediente. E de novo, se Adão e Eva, que eram adultos, desobedeceram ao Senhor, você acha que se você ficar só no falar, você vai conseguir educar seus filhos? E você acha, filho, que só porque eu sei que tem filhos que graças a Deus conseguem ouvir e realmente obedecer aos pais, permaneça assim. Permaneça assim. Dê graças a Deus se você não está sofrendo correção com varada. Respeite isso dos seus pais. Mas ajude-os também obedecendo seus pais de coração. Então, para fechar esse assunto e a gente avançar em Efésios 6, vamos falar sobre servos e senhores, que vai continuar falando isso. Igreja, não estou falando que você tem que passar todo dia dando 10 chibatadas no seu filho. Não é isso que eu estou falando. E filho, não é para você achar que porque tem a lei da palmada, se seu pai te der uma varadinha, conforme a Bíblia está falando, eu vou denunciar meu pai na justiça. Vai, denuncia teu pai na justiça. E a hora que você ficar sem pai e sua mãe, eu quero ver quem é que vai te educar e que final da tua vida eu quero ver se você vai gostar de pagar a consequência de não ter o pai e a mãe dentro de casa. Presta atenção. Nós não estamos defendendo o excesso. O excesso ele é ruim em qualquer sentido. O excesso da rigidez na correção e o excesso da falta dos limites. Nós aqui falamos muito sobre isso. Mas pai e mãe, corrija seus filhos com amor. Filhos, obedeçam os seus pais. Agora vamos ler Efésios de novo, capítulo 6, versículo de 5 a 10, para a gente falar da questão do servo do Senhor. Se vocês quiserem acompanhar aí, Efésios 6, 5 diz: quanto a vós, outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus e que para com ele não há acepção de pessoas. Dito isso, servos e senhores, o que vocês conseguem enxergar hoje nessa relação patrão, empregado, servo, senhor? O que vocês veem de diferente do que a gente acabou de ler com o que acontece no mundo? Eu sei que Bia ainda está mais nova, mas já trabalha. A Kézia também, já embora hoje esteja exercendo uma das maiores profissões mais difíceis do mundo, que é o papel de mais mãe, árdua. mais árdua. E mais gratificante. E a mais mal remunerada, né, Kézia? Paulão, olha aí, ó. Abre mão aí, dá um cartão aí com 5 mil reais pra Kézia gastar todo mês. Eu quero um ilimitado. Ilimitado, né, Kézia? Ai, Deus, não, mas Diga aí, irmãs, façam uma comparação aí entre a vida de servo e senhor do passado com a de hoje. Vou falar, Beatriz. Pensei que você ia começar, já tava preparando aí. Bom, seu Sérgio, eu não tenho muita experiência com trabalho, tipo, de ter direta ligação com o patrão, né? Porque eu sempre trabalhei com alguma coisa relacionada à minha família ou amigo. Sim. Mas a Kézia havia comentado, em uma das coisas que ela tinha falado, que é incoerente você ser fora de casa ser uma pessoa certinha e dentro de casa você ser bagunçado com seus pais, né? O contrário também vale. Então, se você aprende a ouvir a repreensão, aprende que às vezes a chamada de atenção é justamente para que você faça certo e seja mais feliz, e seja mais... que as coisas fluam mais certamente com aquilo dentro de casa. E se você não fizer isso fora, também é incoerente. Então, a ideia de hierarquia, né? O pai está acima e o filho abaixo, em hierarquia momentânea, né? Que uma hora isso o pai não vai mais estar aqui, mas o filho vai ser pai e assim por diante. Então, a visão com o patrão, ela segue a mesma, né? Sim. Tem alguém acima de você, caso você seja o servo, e você deve obediência àquela pessoa, assim como você deveria a Cristo, né? Muito bom. E aqui o versículo fala... saiu.
ele fala sobre você fazer não para olhos, né? Que é a ideia de quando ninguém tá vendo, o que você está fazendo? Muito bom. O que você está fazendo? Você está fazendo como se Cristo estivesse te olhando e olhando para você com a ideia de, e aí, meu filho, você vai fazer certo ou você vai fazer errado agora que ninguém tá te vendo? Justo. Que eu continuo te olhando, né? E como senhor, é a mesma coisa, a ideia do mandamento do pai, de não irritar o servo, Não né? provocar o filho, né? De não ficar cutucando para que seja ruim. Deixando só na base da ameaça, ó, vou te mandar embora, Sim, não sei o quê. Mas também com a noção de que certas repreensões dentro de um ambiente de trabalho São cabíveis. e é necessário para que as coisas fluam bem, né? Justamente. Kézia? Não tem, depois da Bia, né, eu posso, com licença. Vou me retirar. Não, mas assim, eu gostaria de acrescentar o que ela falou, que é chamar a atenção para uma questão da nossa cultura. Porque, infelizmente, a gente já aprende na escola a ser um mau servo. Porque é incutido em nós a mentalidade de que o patrão é o cara ruim e nós somos os pobres coitados dos sofredores, trabalhadores, entendeu? E isso a gente tem que tomar muito cuidado porque influencia, você nem começou a trabalhar, mas você já está procurando um emprego às vezes. Com essa mentalidade. E você já está com essa mentalidade de, pô, o cara não vai me explorar, já está tipo se fechando, já está se preparando para um contra-ataque que você nem sabe se vai existir. Vai vir, justamente. Entendeu? Então, assim, é importante você entender que assim como a pessoa, o seu contratante tem que ser um bom senhor, um bom empregador, você tem que ser também um bom contratado. Você tem que fazer valer a pena a despesa que você está dando a essa pessoa. É uma via de mão dupla, né? Sim. A pessoa precisa do serviço, de um profissional, e você precisa de um emprego. Do emprego que vai te dar o recurso para você manter a sua vida e tal. Então, assim, e exatamente isso, é você fazer pensando em Cristo, né? Fazendo como se estivesse fazendo para Cristo. É você louvar a Deus com a sua vida, também no seu serviço, né? É você honrar a Deus, né? Porque, infelizmente, o que a gente ouve muito de empregadores é que um dos piores funcionários é evangélico, né? Porque a pessoa vai para o serviço, aí, ao invés de trabalhar, está pregando, está lendo a Bíblia. Saber dividir essas coisas, né? Saber pesar. Eu não lembro se foi Lutero que falou, eu acho que não foi, mas eu não lembro agora que disse, pregue a todo momento e, se preciso, use palavras. Então, assim, você prega muito mais com o seu testemunho do que você ficar falando blá, 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 falando e não vivendo aquilo que você está falando. Então, a sua vida prega muito mais do que as suas palavras, né? Os seus atos. Irmãos, então depois dessas duas eu também vou parar, né? Não, mas antes de encerrar, já está acabando a aula mesmo, só pontuar, por que Paulo falava sobre isso? Porque naquele contexto, como o Bruno sempre faz nas nossas transmissões de Família Nele, contextualizando muito bem a palavra de Deus, fica a dica aí, se você não acompanha a programação da igreja, Família Nele, toda terça-feira, conteúdo maravilhoso, inclusive as duas últimas aulas o Bruno está explicando sobre a Bíblia, enfim, né, sobre o Antigo Testamento, então vale a pena você conferir lá. Servo naquela época não tinha valor nenhum, era um tempo de muita escravidão. E não faz muito tempo, você pode voltar ali na Guerra da Secessão nos Estados Unidos e aqui o movimento escravagista aqui no Brasil, mas principalmente, sabe que um dos motivos da Guerra da Secessão nos Estados Unidos foi essa questão, porque infelizmente o pessoal do Sul, que era escravocrata, usava a palavra de Deus e muitas vezes esse texto para justificar que eles tinham autoridade sobre o escravo e queriam só cobrar do servo, mas eles olhavam só para o lado do servo, que o servo tinha que obedecer, de o servo tinha que servir, de o servo que tinha que ter boa vontade, como se estivesse servindo a Deus e não a homens, né? E a recompensa que eles davam era uma miséria de comida, ou às vezes tirando o escravo lá da senzala e botando para morar dentro da casa grande, numa condição um pouquinho melhor, era isso. Mas os senhores daquela época esqueciam que eles tinham que tratar os servos da mesma maneira como eles gostariam de ser tratados. Porque o que o texto diz assim, e vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças. Mas eles esqueceram disso aqui. Então, no dia de hoje, irmãos, para você que é um profissional
remunerado, ou se você trabalha, né, autônomo, de forma autônoma, você, como a Bia falou, você vai estar sempre subordinado a alguém. Mesmo que você seja dono do próprio negócio, você está subordinado às leis municipais, estaduais, federais. E aí fica um conselho: não queira fazer do mundão o teu dia a dia. Não queira usar de recursos exclusos para deixar de recolher imposto de renda nem nada para você manter. Se você confia em Deus, como o próprio versículo diz, Deus vai te recompensar sobre isso. Então seja obediente. E se você é remunerado, seja obediente. Faça tudo como se você estivesse fazendo realmente para Deus. Às vezes as pessoas confundem e falam assim: fulano lá é puxa-saco. Desculpa o termo, mas é o que o pessoal fala: puxa-saco. Não. Se você realmente estiver fazendo as coisas como você estiver fazendo para Deus, você não vai se importar quem é seu chefe. Se o seu chefe é bom ou é ruim. Você vai fazer como se você estivesse fazendo para Deus, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas e Deus vai te recompensar. E ao teu chefe, se ele estiver sendo bom ou se ele estiver sendo ruim, Deus vai tratar com ele. Faça o teu papel, se ele for ruim, de orar por ele. De como a Kézia falou, testemunhar com o seu comportamento de sendo um bom servo, chegando no horário, não retirando as coisas do local de serviço que não é sua para levar para casa, trabalhando bem, mesmo se os outros não estiverem vendo, como a Bia falou. E se você é dono, e se você é proprietário, trata com respeito os seus funcionários. Né? A gente sempre tem um bom exemplo de como tratar os funcionários, não fazendo diferença, mas o Fernando, que é da igreja, que é pastor, ele sempre testemunha isso lá. Né? Todo mundo sabe que o Fernando trabalha na loja, gerente, e ele sempre fala com a maneira como ele trata os funcionários, faz reunião com os funcionários, procura motivar os funcionários. Esse é um papel que o cristão tem que ter. E voltando a esses dois assuntos que nós tratamos hoje, tudo termina em Cristo. Tudo começa e termina em Cristo. Tudo começa e termina no Pai. Se eu sou um bom filho, se eu sou um bom pai, eu estou obedecendo a Cristo. Se eu sou um bom servo, se eu sou um bom senhor, eu estou obedecendo a Cristo. Então, irmãos, não fique buscando padrões fora da Bíblia de como você tem que ser pai e filho, ou como você tem que ser servo e senhor. Está tudo aqui. Releia esses textos que nós estamos falando nesses últimos dias, que isso é fundamental. Tá? Isso é fundamental para você conduzir bem a sua casa, conduzir bem o seu local de trabalho, para você ser um bom filho dentro de casa, para você ser um bom funcionário fora de casa. Tudo está aqui. Não tem nada que inventar. O que você conseguir de estudar, de se capacitar mais, louvável, perfeito. Educar os filhos com amor, perfeito. Obedecer aos pais com amor, perfeito. Trabalhar como se estivesse realmente trabalhando para Deus, perfeito. E conduzindo bem seu local de trabalho, sendo dono, com amor, com justiça, perfeito. Então, eu acho que hoje a gente conseguiu fechar esses dois temas. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Releiam, reflitam muito sobre isso, principalmente na hora de tiver que defender a sua posição perante a Bíblia, com os outros. Não esqueça de dois textos que eu citei aqui hoje. Irai-vos, mas não pequeis. E esteja sujeito, Timóteo diz, esteja sujeito às autoridades. Mas a gente sabe que a gente respeita a autoridade maior, que é Cristo. Então, se você estiver cumprindo a lei de maneira adequada, não tem problema nenhum. Agora, se a lei já está te levando, qualquer lei estiver te levando a algo que é contra a palavra de Deus, fique com a palavra de Deus. Com certeza, agindo com amor e com obediência à palavra de Deus, você não vai ter sequela nenhuma. Nem você, nem seus filhos, nem seus patrões e nem seus servos. Amém, irmãos? Amados irmãos, quero deixar algum recado para a igreja, para a gente orar para finalizar? Um bom dia, um bom domingo. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Deus, mais uma vez, obrigado por esse momento de estudo, esse momento de comunhão com a nossa igreja, com aqueles que estão nos assistindo, ó Deus. Que o Senhor verdadeiramente, Pai, possa criar no coração de cada um a certeza que a Tua palavra é a melhor lei que possamos seguir. A certeza que a Tua palavra é a origem de todas as coisas que são importantes, necessárias e que não devem faltar nas nossas vidas. Pai, trata com cada família que está ouvindo essa palavra, com cada filho, com cada pai, com cada servo, com cada senhor, que cada um possa verdadeiramente agir conforme a Tua palavra orienta. Que haja amor, que haja respeito, que haja obediência, Deus. Que haja coração sincero e livre para fazer as coisas conforme a Tua palavra diz. Abençoa o lar aqui das minhas irmãs que estão aqui junto comigo. Abençoa a família pastoral da nossa igreja, Deus. Abençoa todo o Teu povo e que a Tua palavra permaneça sempre viva
e nos trazendo a viver de maneira eficaz e eficiente diante do Senhor. Abençoa o nosso dia, abençoa já o culto da noite, é assim que eu oro em nome de Jesus. Amém? 1, 2, 3, vamos dar o beijo do pastor. Pai do Senhor.